Seguindo na retrospectiva do ano que eu resolvi trazer aqui no canal nesse finalzinho de 2023, hoje eu apresento os 5 discos que eu mais escutei durante o ano, a partir de agora em altos plays de audições. Não sei como é que é com vocês, mas pelo menos comigo sempre acontece isso de eu ficar encarnado literalmente em alguns discos. Claro que ao longo do ano a gente escuta muita coisa, mas eu sempre tenho alguns álbuns que durante o ano eu acabo rodando muitas vezes no prato, fica em loop durante dias, semanas e tal. Eu vou me encarnando literalmente em alguns discos que acabam saindo com mais frequência das prateleiras direto para o meu prato, né? Me deixe saber, inclusive, já fica aqui o pedido. Quero saber aí quais são os 5 álbuns que você mais escutou durante esse ano de 2023. Eu estou nesse clima aqui já de final de ano, fazendo uma retrospectiva, não só do canal, mas também da minha vida dentro da minha discoteca. Então resolvi fazer essa lista, então, trazendo para vocês 5 álbuns que rodaram com muita, mas muita frequência aqui em casa. E eu começo a partir de agora trazendo eles, é claro, Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones, com o álbum Goat's Head Soup, lançado em 1973, lançado em agosto de 1973, completou então 50 anos dessa pérola da discografia dos Rolling Stones. Você já sabe, né? Rolling Stones aqui em casa é religião, então isso certamente vai acontecer todo ano, assim, sempre tem um disco dos Stones que eu acabo me encarnando, e esse aqui foi um dos casos, assim, de me reconectar até, de certa maneira, com esse disco. Fazia muito tempo, assim, que eu não me encarnava nele especificamente, né? Como eu disse, sempre tem algum disco dos Stones que acaba sendo o disco do ano. Claro, né, porque o Rockney Diamonds não chegou. Talvez eu já estou prevendo que no ano de 2024, dos Rolling Stones, quando eu conseguir o LP, certamente o Rockney Diamonds será um dos álbuns mais escutados, né? Eu já estou com essas previsões para o ano que vem, né? Nesse clima aqui de final de ano. Mas enfim, o Goat's Head Soup com certeza foi um disco que, de verdade, eu me reconectei com ele, talvez até em função disso, da celebração de 50 anos, muita gente falando, né? Muitos vídeos, muitas discussões e lives sobre os 50 anos do disco e tal, mas de verdade eu já vinha escutando ele bem desde o comecinho do ano e realmente me encarnei nesse disco. Então, lançado em agosto de 1973, aqui a capa, contracapa, a parte interna aqui, né, desse disco, então, ele foi gravado, né, ele vem na sequência do Exile Main Street, né, do sucesso do Exile. Ele foi gravado de uma maneira, assim, meio Frankenstein, assim, em partes, gravadas em estúdios na Jamaica, outras em Los Angeles, outras em Londres, na Inglaterra. E essa edição aqui é muito legal, uma edição especial que foi editada em 2020, é um álbum duplo, né? Ele saiu em 2020 remasterizado e tal, e com um álbum de extras. Deixa eu ir mostrando para vocês aqui o label de um deles, né? Porque também se repete o label nos dois álbuns, né? O label clássico aqui dos Rolling Stones, pela Rolling Stone Records, distribuição da Polydor. Esse álbum, então, versão americana, lançada em 2020, né? Aqui o disco 1, né? Que vem com essa parte interna aqui, o disco 1, e aqui a parte aí que traz aí toda a turma, né, que participa do álbum, né? A gente tem aqui o Jim Horn, o grande mestre Nick Hopkins, aqui o Gene Miller, o Andy Jones, Billy Preston, também o Ian Stewart, né, o Ian Stu, e aqui o grande mestre também, o Bob Keys. Então no disco 1 vem o disco original, mas remasterizado e com uma baita sonzeira. É impressionante a qualidade de áudio desta reedição, então, de 2020. E no disco 2 é genial também, né, que vem com essa clássica aqui, né, da cabeça de bode na sopa, né, o Goat's Head Soup, né? Então ele traz aqui detalhes. E nesse disco 2, né, desse disco de extras que vem, por exemplo, tem algumas músicas que nunca tinham aparecido oficialmente, né, mas um dos grandes destaques é a que abre o lado 1, né, a Scarlet, né,
dar um zoom aqui para mostrar o time que está ali. Nas guitarras, Jimmy Page participando da gravação, também tem a All the Rage, Chris Cross também, sensacional. Para mim, o grande destaque, assim, que além do álbum que eu fico ouvindo em loop, eu também tenho algumas faixas que eu vou colocando de novo na agulha e tal, e certamente uma das que eu mais escutei foi a versão linda e maravilhosa que tem de 100 Years Ago, só piano e voz, Nick Hopkins e o Mick Jagger, uma versão demo dessa música, é sensacional, coisa mais linda. No lado B traz ainda temas instrumentais, né, versões instrumentais de Heartbreaker, uma mixagem alternativa de Hide Your Love, enfim, gente, é uma obra-prima, assim, eu acho que às vezes até é um disco um pouco subestimado dos Rolling Stones e tal, dentro da discografia dele. Claro, talvez vem na sequência, né, na época principalmente, ele vem na sequência do Exile on Main Street, que foi um estouro mundial e tal. A crítica ficou meio dividida quando saiu esse disco. É um disco denso, pesado, assim, eu costumo dizer, assim, que tu termina o disco quase numa cold turkey, né, numa abstinência de drogas, digamos assim, porque é um disco muito junk, assim, eles estavam pesadíssimos na heroína e tal, e isso reflete diretamente nas faixas mais sombrias, assim, letras assim um pouco pesadas, né? Então, realmente, mas não sei, eu acho esse álbum maravilhoso, é um dos meus prediletos da década de 70 dos Rolling Stones, e foi muito legal. Esse ano eu me reconectei com ele e também ele celebrou 50 anos. Rolling Stones, religião, aqui no Altos Plays, um dos primeiros, o primeiro que eu trago então nessa lista dos 5 álbuns que eu mais escutei durante o ano, The Rolling Stones. Falando em religião, eu transformei minha casa durante vários dias, literalmente numa igreja batista, de tanto que eu escutei em loop este álbum aqui. Aretha Franklin, com o álbum Amazing Grace, lançado em 1972. A Rainha Suprema, né? Esse disco lindão. Essa capa que eu adoro também. Vejam a contracapa também aqui. Deixa eu ir mostrando também a parte interna, né? Esse disco, né, é um clássico gravado aí, o nome completo, né, seria, ele é conhecido como Amazing Grace, né, mas seria, digamos, tem complemento, né, With James Cleveland and the Southern California Community Choir, ou seja, gravado ao vivo no melhor e maior clima gospel, assim, dos maiores registros desse gênero, podemos assim dizer assim, né, da Aretha Franklin, voltando às suas raízes, né, de música gospel, né, cantando na igreja, com um coral gigantesco, assim, é impressionante, realmente, os meus vizinhos devem ter achado que eu estava dentro de um culto, e literalmente eu estava de alguma maneira, né, durante esse período onde realmente eu fiquei durante dias escutando esse álbum, assim, e volto a escutar ele com uma certa frequência. Eu acho ele lindo, eu gosto muito da música gospel, e aqui a gente tem, né, tipo, um dos melhores registros, inclusive o curioso, uma das curiosidades desse disco, ele até hoje é o disco da Rita Franklin pela Atlantic Records que teve maior venda, assim, é o disco que mais vendeu da Rita Franklin enquanto ela gravou, das gravações dela pela Atlantic, realmente foi um sucesso, ganhou o Grammy, inclusive, no ano seguinte, é uma gravação toda ao vivo, esse aqui é o disco duplo, deixa eu mostrando, enquanto eu falo já mais um pouquinho da história, o label clássico, então, né, da Atlantic Records, né, que sai, então, aqui, desse álbum, então, de 1972, uma gravação ao vivo, então, dentro de uma igreja batista nos Estados Unidos, com todo aquele clima, um super coral, um culto, o pastor intervindo junto. Eu acho muito lindo. Se tu quer conhecer algo de música gospel, ou, enfim, te aprofundar muito mais, esse aqui realmente é um dos registros mágicos na história da música, assim, realmente é algo que, enfim, tu não precisa ter nenhuma crença e tal, né, eu particularmente não tenho nenhuma, assim, mas tem um feeling, né, um spiritual, digamos assim, que realmente faz, torna a audição diferente, assim, o clima é sensacional, assim, e uma das curiosidades
desse trabalho aqui é que na época, né, em 1972, ele foi filmado, né? A intenção era transformar todo o registro, né, dessa apresentação também num filme, o que acabou não acontecendo, e é uma história muito louca e bizarra, assim. Ele acaba saindo, na verdade, os filmes, né, os rolos com os filmes foram redescobertos no meio dos anos 2000, entre 2016 e 2017, e ele foi, então, finalmente finalizado, o filme dessa apresentação, né, que é chamado, né, Amazing Grace e tal, e rodou em festivais, ganhou o Festival de Berlim e tal, tem nas plataformas, algumas plataformas de streaming disponibilizaram, de repente tu pode encontrar alguma coisa ainda aqui no YouTube, enfim, recomendo. Mas a história é a seguinte, ele ficou perdido durante tanto tempo, assim, ele só foi lançado o filme em 2018, ou seja, 46 anos depois, por um motivo muito louco, assim, eles não estavam conseguindo sincar o áudio, né, ou seja, casar a imagem com o som, né, que eram gravados em equipamentos diferentes, daí na hora de juntar tudo lá na mesa de corte e tal, eles não conseguiam achar o clique, né, porque, digamos que o querido ou a querida que estava cuidando do lance do áudio não fez as contagens e tal, então foi uma confusão para casar a imagem e som e tal, e na época então eles resolveram abandonar o projeto, disseram, não, vamos ficar só com o disco, que já está um sucesso, o filme a gente deixa para lá, e acabou esquecido. Então, muitos anos depois, né, mais de 40 anos depois, eles encontram esse material e finalmente, até certamente com os avanços tecnológicos, ficou mais fácil do que na época, né, que era uma coisa muito mais manual. Eles conseguiram então sincar o áudio com o vídeo e largar esse filme, que também é a coisa mais linda, né? Já que falamos antes de Rolling Stones, na plateia tá ali os Rolling Stones em 72, na igreja de cantinho, curtindo lá, tá o Mick Jagger, o Charlie Watts, toda a turma e tal, que foram assistir essa apresentação. Então, realmente é muito lindo e eu escutei bastante esse disco. Realmente eu transformei aqui a sala do Altos Plays num culto gospel com muito prazer e com muita lindeza envolvida. Então, inclusive fica aqui também a dica para você, se não ouviu esse disco aqui, vai atrás, porque realmente é uma obra-prima da música mundial. Ela, a rainha Aretha Franklin, com Amazing Grace. Não pensem que o Lúcio escuta apenas velharias, pelo contrário, eu vou misturando tudo, né? Mas muita gente acha que o Lúcio só ouve anos 60, anos 70 e tal. Não, eu escuto bastante coisa, e inclusive esse ano uma das bandas que eu mais escutei, e um dos discos que continua, inclusive, rodando muito no meu prato, com muita frequência, trago para vocês agora Stereolab, com o álbum Dots and Loops, lançado em 1997. Essa banda, então, formada em Londres, deixa eu mostrando a capa aqui. Banda de Londres, né, dos anos 90, ali teve um grande sucesso, assim, digamos assim, dentro mais do meio alternativo, né, do indie rock, entre várias aspas, né. Aqui a contracapa, banda, então, britânica, formada pelo casal aí, né, o guitarrista e compositor, o Tim Grain, e a vocalista francesa, né, a Laetitia, é difícil falar esse nome, né, eu sempre me complico, é Laetitia Sadier, enfim, a vocalista francesa, que é linda e maravilhosa, a sua voz e toda a sua interpretação. Esse álbum aqui, então, de 1997, deixa eu mostrar a parte interna. Essa daqui é uma versão que foi reeditada, né? É um reissue de 2019, né? Que sai, então, pela Warp Records, versão britânica, né? Uma reedição que foi lançada em 97, trazendo um álbum extra de bônus, né? Esse aqui é uma edição de um álbum triplo, né? Que traz ali, né, os dois primeiros, o álbum original, e ainda vem um terceiro disco só de bônus track, novas mixagens, faixas instrumentais. Deixa eu mostrar o label de um deles, pelo menos, porque ele se repete de certa maneira. Aqui, então, Stereolab, né, editado e lançado pela Warp Records. Aqui, ó, o outro lado, deixa eu mostrar os outros dois, que só tem uma variação mais nesse desenho do lado B de cada um dos discos, né? Aqui repete, aqui muda um pouco só o desenho, digamos assim. E aqui o outro álbum também, repetindo o mesmo label, e aqui só tem
variação, então, dentro disso aqui. Stereolab, eu gosto muito, assim, eu acho que eles moldam de uma maneira muito interessante elementos da música eletrônica, da música pop, do rock, por que não? Tem umas coisas jazzy, muito jazz, smooth jazz, né? Aquele jazz mais tranquilo e tal, e até bossa nova, né? Eles têm muita referência também dentro da sua obra de música brasileira. E esse aqui, para mim, realmente, esse aqui é a obra-prima do Stereolab. Se tu gosta ou tem interesse, assim, de conhecer um pouco dessas bandas que fazem esse crossover entre diversos gêneros, assim, Stereolab é uma das minhas prediletas, eu gosto muito, realmente é um álbum que até hoje, essa semana mesmo, eu estava escutando novamente, não bastava ter escutado ele direto durante todo o ano, voltei a escutar, é um álbum que é muito agradável de escutar, ele tem elementos percussivos junto com elementos orgânicos e eletrônicos, então ele é muito interessante, eu adoro a voz da Letitia, enfim, como você preferir, que ela tem uma suavidade, assim, claro, de alguma maneira pode ser que com certeza, assim, em alguns momentos tem alguma semelhança, digamos assim, na construção sonora com bandas como, por exemplo, próprio o Portishead, né? Então eles conversam, são, né, contemporâneos também e tal. Essa banda então realmente é muito boa. Se tu não conhece, vale o estudo, né? Não é todo mundo que gosta de tantas misturas de gêneros assim como eu sou, né, frenético assim em audições estranhas e diferentes no mesmo dia, assim, eu posso começar ouvindo isso aqui e terminar ouvindo um Black Sabbath, enfim, é muito legal, recomendo, se não conhece, faça o exercício, de repente pode ser algo que tu ainda não te conectou e pode ser super interessante aí para tu renovar também as tuas audições, esse disco aqui, recomendo do Stereolab, vai atrás desse disco aqui que tu vai entender perfeitamente toda a concepção sonora deles, dessa banda que teve seu auge principalmente nos anos 90, é um disco muito lindo, espero que de repente se tu não conhece, me deixe saber depois o que tu achou, né? Nos anos 90 ele foi super importante, assim, me faz lembrar muito do saudoso grande amigo, o Flávio Basso, o Júpiter Maçã, quando o Júpiter escutou Stereolab, ele fazia todo mundo escutar, né? Felizmente eu fui um deles, então desde lá dos anos 90 eu já venho acompanhando a banda, mas sempre me lembra muito o Júpiter Maçã, assim, porque ele adorava Stereolab, assim, incomodava todo, no melhor sentido da palavra, né? Incomodava todos os amigos. Hey man, você tem que ouvir Stereolab e tal, naquele jeito engraçado, assim, do Flávio, né? Então, realmente, além disso, tem um pouco dessa memória afetiva, por que não, assim, de lembrar, assim, de um grande amigo que foi quem me apresentou a obra do Stereolab e ele realmente, literalmente, pirou na onda deles, os discos que vieram depois do Sétima Efervescência, com certeza tu vai escutar muita coisa de referência que o Júpiter Maçã tirou, principalmente da obra do Stereolab. Então fica aqui uma super dica para vocês, mais um dos discos que não pararam e não parou de rodar aqui na discoteca do Altos Plays, Stereolab. Quem já acompanha o canal há algum tempo já pode de repente ter percebido que eu sou um grande fã de guitarras e guitarristas e seus discos, e um dos álbuns de guitarristas que eu mais escutei durante o ano de 2023, é muito legal, super curioso trazer aqui para vocês, é o álbum do guitarrista Earl Klugh, lançado em 1976, o álbum homônimo dele, esse é o álbum de estreia desse guitarrista norte-americano, então tá aqui a capa, também mostrar a contracapa, eu já volto nela para falar mais um pouquinho, principalmente deste violão acústico aqui. Então esse aqui é o primeiro álbum do Earl, lançado em 1976, disco de estreia dele que sai pela Blue Note, inclusive. Deixa eu mostrar aqui o label, né? Já é o label azul, né, da Blue Note dos anos 70. Essa aqui, inclusive, é uma prensagem brasileira que saiu no mesmo ano que lá fora, saiu também em 1976 pela Blue Note, nessa edição, então, brasileira do álbum do grande guitarrista Earl Klugh, né? Na verdade, eu não sei, não é um cara que eu ouvi falar muito, assim, ao longo dos anos. Esse disco aqui
se eu não me engano, foi em 2020 ou 2019 que eu garimpei na coleção de um grande amigo meu, né, do Ricardinho Finocchiaro, né, na coleção que era do pai dele, né, do Rick Balls e tal. Eu tive a chance de garimpar a coleção e pegar algumas pérolas. E eu me lembro que quando eu peguei esse aqui, eu disse, cara, se tá na discoteca do Rick Balls, né, que era um grande fã de música e artista plástico, né, um pintor aqui de Porto Alegre, que infelizmente já nos deixou, eu pensei, bom, não conheço, mas tem toda a cara para ser bom, né, por alguns, né, detalhes, como principalmente por ser também da Blue Note, né, a Blue Note raramente erra o pulo, e resolvi pegar pouco no escuro, assim, e quando eu escutei, gente, me surpreendi muito, porque é algo dentro desse universo de guitarristas, né, de guitarra elétrica, né, principalmente que eu gosto muito, né, ligado ao jazz, seja o jazz rock ou o jazz mais tradicional, assim, mas esses guitarristas mais jazzísticos, digamos assim, eu sou muito fã. E quando eu escutei esse aqui, me surpreendeu muito pelo seguinte, deixa eu mostrar de novo a contracapa, tá vendo aqui? É um violão acústico de cordas, né, de cordas de nylon, e tá aqui o grande diferencial dentro desse universo enorme de guitarristas, que é o seguinte, é bandão, né, com vários, né, vários instrumentistas, né, a banda realmente é muito grande, assim, com formações de orquestras, de metais e tal, assim, e ele vai tocando, esse que é o grande diferencial, é violão acústico, assim, o que é muito, pelo menos incomum, assim, não é muito comum a gente ter isso, e aqui casa muito a história dele, assim, realmente eu fui ao longo do tempo, né, conhecendo literalmente a história dele, assim, indo atrás para saber mais informações e tal. Ele começa a carreira super jovem, no comecinho dos anos 70, ele tocou por algum tempo junto com o George Benson. Ele era da banda de turnês, né, de shows, assim, era o guitarrista, digamos, guitarrista de apoio do George Benson. E lá, então, em 1976, né, ele toca no comecinho dos anos 70, ele faz parte, então, da banda do George Benson, o que reflete diretamente, dá para se dizer, né, até porque o George Benson certamente é um guitarrista mais conhecido, né, que talvez vocês tenham mais referências, mas digamos assim, ele conversa, sim, muito com o estilo do George Benson, né, de um jazz mais, como eles chamam de smooth jazz, né, um jazz mais suave, né, até com algumas pitadas talvez até um pouco mais comerciais, assim, mais acessível para o público e tal. Então, o que tu vai encontrar na obra do Earl é muito essa conversa também com o smooth jazz, com músicas um pouco mais tranquilas e tal, mas nesse disco em particular, assim, eu digo para vocês, não conheço muitos outros, não parei para ouvir muitos outros discos dele, esse aqui é o único que eu tenho aqui na discoteca e tal, mas esse disco é impressionante, o seguinte, é uma grooveira, assim, eu costumo dizer até que, quando eu recomendo para algum amigo, assim, vai lá e escuta isso, porque dá para se dizer que até tem um clima, assim, de um recorte que eu gosto muito na Black Music, que são as trilhas instrumentais de Blaxploitation, principalmente, né, dos filmes de Blaxploitation. Dá para se dizer, com algumas ressalvas, assim, uma referência, assim, que é um disco de groove, quase de Blaxploitation também, só que com guitarra acústica, né, com violão acústico e tal. Então é muito, muito interessante, muito diferente, como eu disse para vocês, dentro desse universo gigantesco, assim, de álbuns de guitarrista. Esse aqui acaba se destacando, e nesse ano, assim, eu voltei, como eu disse, acho que foi entre 2019 ou 2020, enfim, que eu comprei esse disco num garimpo lá no Ricardinho, e eu voltei a escutar de novo ele esse ano, é aquele disco que eu coloco para rodar e fico trabalhando, né, são todas as faixas instrumentais e tal, se eu não me engano, tem até, numa delas, se eu não me engano não, com certeza, numa delas tem a participação do George Benson numa das faixas, e eles voltam, inclusive, talvez aí sim seja mais conhecido, nos anos 80, se eu não me engano, em 86 ou 87, o Earl Kuggs, ele grava um disco junto, né, junto com em 1987, ele grava um disco junto com o George Benson, que se chama Collaboration, ou Collaborations, Collaboration, um álbum que ficou super famoso na discografia do George Benson, que é um dueto que ele fez junto, então, em 1987, um disco super premiado, ganhou vários prêmios, né, em 1987, 1988, se tornou um dos grandes álbuns
comercialmente falando, um dos álbuns mais vendidos do George Benson, é o álbum que ele tem em 1987, então com Earl Klugh. Então realmente fica uma boa referência aí do trabalho. Pensa no som do George Benson, só que com muito mais groove, assim, com uma pegada muito mais forte na black music, digamos assim, dos anos 70, só que substitui a guitarra por um violão acústico, um violão de nylon, o que é muito interessante se tu gosta de guitarras e violões, assim, super recomendo. Realmente eu não sei se é algo que é muito popular, assim, na carreira dele, como eu disse para vocês, eu nem me aprofundei muito, assim, na discografia, na história deles, mas já digo para vocês, sempre que eu encontrar um álbum do Earl, eu vou pegar porque eu gostei muito desse disco e realmente esse ano eu voltei a escutar ele com muita frequência e por isso eu trago ele aqui nesse episódio dos 5 discos que eu mais escutei durante o ano 23, mais uma pérola aqui para você se reconectar ou para você descobrir nesse vasto universo das guitarras, o grande mestre aqui, Earl Klugh. Para finalizar esse passeio pelas minhas 5 grandes audições, ou as audições mais frequentes durante o ano de 2023, eu trago a linda e maravilhosa Carole King com o álbum Fantasy, lançado em 1973. Esse disco eu até deixei por último porque é um disco que já passou aqui pelo canal, inclusive foi dentro de um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui para o Altos Plays, né, dentro da série Altos Plays de Garimpo, né, que eu sempre trago os resultados de alguns garimpos, né, que eu faço por aí e tal. E esse aqui tá no episódio, né, de repente espero que vocês já tenham assistido, ou se não assistiu, vai aqui no histórico do canal para conferir, que foi um episódio muito legal, um episódio especial que eu fiz de um garimpo que eu fiz em março desse ano, em Santiago, no Chile, durante uma viagem. Então, obviamente, aproveitei para garimpar e trouxe, então, nesse vídeo, então, dá uma conferida lá, que além desse disco tem outras grandes pérolas e tal, e eu já falo sobre esse disco nesse episódio do Altos Plays de Garimpo, então, mas desde março, eu não parei mais de escutar esse disco, assim, eu venho já há algum tempo, digamos assim, numa febre Carole King, assim, de redescobrir, assim, boa parte da discografia dela, inclusive, eu já falei isso, os discos da Carole King, que eu particularmente acho praticamente todos excelentes, assim, em termos de gravação, de composição, né, composição, então nem se fala, uma das maiores compositoras da música norte-americana e, por que não, da música mundial e tal, são discos que a gente ainda encontra num preço razoável, né, dentro dessa loucura dos preços de discos, tanto os originais quanto os discos novos. Carole King são pérolas que tu ainda pode descobrir por valores ainda baixos, né. Deixa eu mostrar, então, essa capa que eu acho super bonita, então ela é texturizada e tal, super bacana. Isso aqui é uma edição original, primeira prensagem norte-americana. Aqui a contracapa, né, um disco até que dentro da discografia dela também ele vem, esse aqui é o quinto, se não me engano, é o quinto álbum da Carole King. Deixa eu mostrar o label, então esse é o original, primeira prensagem americana, né, que sai pela Odd Records, né, então tá aqui o label, outro lado aqui, também a parte interna, assim, que vem, então, as letras e também uma reprodução da capa, então, né, realmente, gente, se você, eu falo isso para todo mundo, assim, às vezes a gente tem alguns preconceitos, sei lá, assim, né, de tipo, ah, não, Carole King, deve ser coisa cafona e tal, não sei o que. Eu já ouvi muita gente falar, né, dessa maneira em relação a ela e outras cantoras dos anos 70, mas, gente, é muito lindo. Eu realmente já venho há algum tempo, assim, eu ando muito nessa onda dessas cantoras, principalmente dos anos 70, né, quase, a gente pode dizer, assim, que é o que digamos, o que se fala muito, né, do soft rock ou do AOR, ou então alguns ainda chamam de yacht rock, né, que é essa música pop dos anos 70, muito bem construída, com excelentes músicos, né, é uma música pop, mas que tem elementos muito bem colocados ao longo das gravações, né,
participação de super instrumentistas e tal. Então, ao longo dos anos 70 tem todo um recorte, digamos assim, da música pop, e a Carole King, assim, desde sempre, uma das maiores compositoras. Então, se tu não conhece, trazendo aqui, então, mais uma vez, porque realmente, desde março, esse disco eu comprei, então, em março, lá no garimpo que eu fiz no Chile, desde março, eu nem coloco ele mais aqui nas estantes e tal, ele tá sempre à mão, assim, porque é um disco muito agradável de escutar. Aqui ela traz também algo que também é super característico, assim, ao longo dos anos 70, assim, ela tem um groove diferente, assim, um toque mais pesado na mão direita, no piano e tal, assim, eu acho excelente. Eu desde então recomendo para todos os meus amigos, assim, por favor, escutem, deem uma chance. Se tu não deu uma chance ainda na discografia da Carole King, então tá aqui mais uma oportunidade de tu entrar nesse mundo lindo e maravilhoso, de lindas composições, lindas canções, letras incríveis e participação sempre de excelentes músicos nos álbuns da Carole King. Então, encerrando esse nosso passeio pelos 5 álbuns que eu mais escutei durante o ano. E novamente, peço para vocês, eu vou ficar muito, mas muito feliz em saber quais são os álbuns, os 5 discos que vocês mais escutaram. Então deixa aí nos comentários que a sua lista de 5 álbuns, que eu vou adorar ler e saber quais são os discos que rodaram no prato de vocês. E realmente esses 5 que eu trouxe aqui rodaram e continuam rodando durante esse ano. Então, nesse clima aqui, eu estou trazendo, então, quase, digamos assim, apesar de ser ainda um canal muito jovem, mas azar, eu já estou fazendo uma retrospectiva não só do canal, mas durante, né, a retrospectiva do ano, né, de como foram as minhas andanças pela minha própria discoteca e minhas audições durante o ano. Então ficou aqui os meus 5. Então lembrando, por favor, deixem os 5 álbuns que vocês mais escutaram aí, que eu vou adorar saber. E todo mundo, né, quem tiver por aí também comentando, é sempre legal a galera aí compartilhando, vendo o que cada um tá ouvindo, porque também é uma maneira super interessante de repente tu conhecer ou vir a se reconectar novamente com alguma obra que de repente tu nem lembrava. Pô, o cara ali tá escutando esse disco, fazia tempo que eu não escutava, ou então não conhecia. Então também é uma maneira que eu acho super interessante de compartilhar audições, porque sempre vai valer a dica para alguém. Então é isso, foi um prazer. A gente se encontra novamente a qualquer momento em mais um episódio aqui em Altos Plays. Até mais.